Vamos lá ver se hoje conseguimos pôr as 3 câmaras a funcionar. Aguardando aqui um bocadinho, hoje vamos começar com a ferida da injustiça. Aqui no Facebook está tudo ok, a imagem é que está um bocadinho, só ver se consigo limpar aqui a câmera do computador. É mesmo da câmera do computador, que não é? Vamos aguardar uns minutinhos. Olá Soninha, bem-vinda! Hoje estou aqui a fazer uma experiência, estou com o tablet também diretamente para o YouTube, Facebook, no computador e direito. Olá Ana Maria de Fátima, bem-vinda! E diretamente no Instagram, através do telemóvel. Para mim é mais fácil olhar para ali. De qualquer maneira vou andar aqui assim de vez em quando a seguir de um lado para o outro. Olá Rui, bem-vindo! Então, hoje nós vamos começar com a ferida da injustiça. A ferida da injustiça, ela vai surgir nos primeiros cuidados primários e normalmente está relacionada com pais autoritários. Olhando também para ali para o YouTube, normalmente é assim, as crianças nesta fase sentem, de alguma maneira sentiram algum sentimento, vejam lá o pleonasmo, sentiram-se impotentes, sentiram alguma inutilidade, porque como os pais eram muito autoritários, então queriam estar sempre à altura e desenvolvem a ideia de quererem ser perfeitas, de alguma maneira para também minimizarem os erros e as cobranças. Eu esqueci-me de tirar aqui o som do computador, só um minuto, desligar isto. Ok, desculpem, estava com o som do computador e nem me lembrei que estava com o som do computador a funcionar também. Espero que agora se ouça melhor. E então elas vêm com esta crença de que se forem perfeitas, exatamente porque os pais eram extremamente autoritários, extremamente exigentes, então a criança vai desenvolver essa ferida da injustiça, porque elas nunca vão sentir-se à altura daquilo que elas acham que os pais querem delas. E então vão para a vida, para adultos, com o sentimento de perfeccionismo, fazerem tudo, terem tudo em ordem, tudo organizado, sempre para minimizarem os seus erros e para que não venham de outras pessoas cobranças. Além disso, o que é que vai afetar esta ferida? Também vai afetar o sentido, a confiança. A confiança que as pessoas têm de que são capazes, não é? Portanto, o sentimento de confiança em si mesmo também vai estar abalado. E por isso mesmo também depois em adultos vão ter dificuldade em tomar decisões com confiança. Normalmente esta ferida é criada pelo progenitor do mesmo sexo assim, em termos de corpo, já vos posso mostrar, desenvolvem um corpo muito aprumado, muito rígido. Deixem ver se eu consigo que seja visível para ali, para aqui, Instagram e para o Facebook. É um corpo, tem movimentos muito tensos, tem um maxilar normalmente mais cerrado, tem um corpo muito rígido, são aquelas pessoas muito aprumadinhas, muito direitinhas. Pronto. Obviamente que tudo isto é na perspectiva da criança, não quer dizer que os pais tenham sido mesmo assim. A criança é que fica com esse sentimento e leva-o dentro de si. Boa noite, querida Sofia, boa noite, querido Rui. E leva-o dentro de si como adulto para o futuro, não é? É isso que acontece. E todos os traumas são possíveis de ser curados. Nós, depois de lermos este capítulo 6 da ferida da injustiça, vamos começar
a observar, e ela vai dando dicas de como, vamos entrar num capítulo em que ela explica como é possível curar as feridas e tratar as máscaras. Portanto, além disso, temos sempre a autocura, que é uma técnica excepcional, ditada por Jesus, e que a Alexandra Solnado recebeu e partilhou com aquelas que são as suas terapeutas e os seus terapeutas certificados em autocura, e portanto, se vocês quiserem, também pode ser através da autocura, em que vamos a todas as feridas emocionais, a todas as feridas físicas, etc. Nós podemos tratar até mesmo de feridas que trazemos de vidas passadas, as chamadas feridas espirituais. Mas já fiz um compasso de espera e, portanto, creio agora que podemos avançar com a leitura. Então, hoje, o capítulo 6, na página 123 do livro da Lise Bourbeau, As 5 feridas que impedem a tua felicidade, ela vai começar a descrever o que é a ferida da injustiça. Começa assim: a injustiça é o caráter de uma pessoa ou de uma coisa a que falta justiça. A justiça define-se como a apreciação, o reconhecimento e o respeito pelos direitos e méritos de cada um. Respeito e direitos pelos méritos de cada um. Isto é muito importante. Muitas vezes nós sentimos que as pessoas, aliás, quem tem essa falta de confiança não se dá aos seus devidos méritos e, portanto, e por isso mesmo desenvolve a ferida da injustiça, porque acha que não há respeito pelos seus direitos e pelos seus méritos, quando é a própria pessoa a primeira a não respeitar os seus méritos e os seus direitos. Como sinónimo da palavra justiça encontraremos, por exemplo, retidão, equidade, imparcialidade, integridade. Uma pessoa que sofre de injustiça é aquela que não se sente apreciada no seu justo valor, que não se sente respeitada ou que acha que não recebe o que merece. Uma pessoa pode também sofrer de injustiça quando recebe mais que julga merecer. Interessante esta figura. Uma pessoa pode também sofrer de injustiça quando recebe mais do que aquilo que julga merecer. Ou seja, olá Maria Rocha, bem-vinda. Euroangeiras, bem-vindo. Euroangeiras, não sei, mas bem-vindo na mesma. E já agora dou uma sugestão. Para que esta live possa chegar a mais pessoas e mais pessoas possam vir assistir, tem aí no fundo, quem está no Instagram, quem está no Facebook acho que não dá, e quem está no YouTube também não dá, mas quem está no Instagram tem aí no fundo um aviãozinho, carreguem no aviãozinho e enviem para os vossos contactos, chamem mais pessoas para ouvirem esta live. É uma forma também de me retribuírem aquilo que eu estou a fazer aqui. Porque quanto mais pessoas assistirem, mais eu consigo chegar com outras coisas que eu também vou desenvolvendo, e é uma forma de, no fundo, equilibrarmos o dar e o receber. Ok? Obrigada desde já pela vossa atitude. Por isso a ferida de injustiça pode ser causada por pensarmos que temos mais coisas materiais do que os outros, ou pelo contrário, que não recebemos o suficiente. Portanto, uma pessoa que também pode sentir-se injustiçada, como acha como não tem confiança, como não se dá o seu próprio mérito, como não reconhece o seu próprio mérito, às vezes pode achar que recebe mais do que aquilo que merece, pode achar que tem mais do que aquilo que deve ter, e isso também é uma ferida de injustiça. Não é só o oposto, não é só o menos, existe o menos e existe o mais. Portanto, quer num polo, quer no outro, há a tal ferida de injustiça. Esta ferida desperta-se na fase de desenvolvimento da individualidade da criança, ou seja, entre os 4 e os 6 anos de idade, no momento em que ela toma consciência de que é um ser humano, uma entidade de parte inteira, com as suas diferenças. A criança acha injusto não poder integrar a sua individualidade. Eu vou-vos pedir só um minuto, que eu não desliguei completamente o desumidificador, e senão vamos ficar aqui com interferências no som. Só um segundo.
Eu volto já. Já cá estou. Os direitos é assim. Então, a criança acha injusto não poder integrar a sua individualidade, não poder exprimir-se e ser ela própria. Exatamente o que eu vos dizia, normalmente este tipo de ferida desenvolve-se com pais bastante ríspidos, pais bastante austeros, pais bastante exigentes, não é? E portanto, lá está aqui a situação dela não poder integrar a sua individualidade e não poder exprimir-se e ser ela própria. Perante pais assim, normalmente é o que acontece. E vive essa ferida sobretudo com o progenitor do mesmo sexo. Sofre com a frieza desse progenitor, ou seja, com a sua incapacidade de sentir e de se exprimir. Não digo que todos os pais daqueles que sofrem de injustiça sejam frios, mas são vistos assim pela criança. Lá está, é aquilo que eu também dizia no início da live, é que isto não tem que necessariamente ter acontecido, muitas vezes é a forma como nós nos sentimos. É, como eu digo muitas vezes, a verdade é sempre um facto mais uma interpretação. Então, a criança faz essa interpretação de um determinado facto, de acordo com o seu olhar, e isso vai ser a sua verdade. E a sua verdade neste tipo de feridas é que realmente tiveram pais frios e que demasiado exigentes e que perante eles elas nunca estavam suficientemente à altura, nunca tinham um mérito. Ela sofre também com o seu autoritarismo, com críticas frequentes, a severidade, a intolerância e o conformismo. Na maior parte dos casos, esse progenitor sofre da mesma ferida. O pensamento sistémico aqui também presente é que normalmente nós honramos de uma forma inconsciente os nossos progenitores e os nossos antepassados. E os nossos progenitores estão a honrar os seus progenitores e os seus antepassados. Então, às vezes, é preciso que uma determinada geração tome essa consciência para fazer essa limpeza, para que as coisas voltem todas ao seu lugar. Não é culpabilizar, é tomar consciência e saber que as pessoas fizeram o que podiam fazer no momento em que podiam fazer e seguir em frente. Seguir em frente não no sentido eu vou ser diferente porque aí continuam a olhar uns para os outros e continuam presos, mas no sentido de eu aceito como tu és, com amor, e sigo em frente porque eu autorizo-me a fazer diferente. Isso é uma forma também de curar a ferida, com base na sistémica. Talvez não seja vivida da mesma maneira, nem nas mesmas circunstâncias, mas está lá e a criança sente-a, inconscientemente vai honrá-la. Olá Andreia, bem-vinda. Pessoas rígidas, portanto, a ferida da injustiça traz a máscara do rígido, então vamos falar de pessoas rígidas. Confessaram-me várias vezes que na adolescência tudo corria bem com o progenitor do mesmo sexo e que até eram amigas dele. Porém, era uma relação superficial em que nem o progenitor nem o filho falavam dos seus sentimentos. A alma que decide voltar à Terra para resolver a sua ferida de injustiça escolhe pais que a ajudarão a retomar o contacto com essa ferida. Um desses progenitores, e até os dois, podem sofrer da mesma ferida. A reação perante a injustiça consiste em contarmos com os nossos sentimentos, julgando assim que nos estamos a poupar. Olá Diogo, bem-vindo. A máscara criada pela criança para se proteger, neste caso, é a rigidez. Mesmo que uma pessoa tente cortar com o que sente, isso não significa que não sinta nada. Pelo contrário, as pessoas rígidas são muito sensíveis. É só uma capa, não é? É uma máscara. É uma máscara para que não se perceba a sensibilidade que está por trás de toda aquela rigidez. Para dessa forma também não serem atingidas. Para dessa forma não terem vergonha, não serem humilhadas, não será bem humilhadas, mas
não serem, não perderem o controle, ok? Então, e de alguma maneira também minimizarem os seus erros, ou que alguém lhes cobra alguma coisa. Portanto, adotam esta máscara rígida. São muito sensíveis, mas desenvolvem a capacidade de não sofrerem com essa sensibilidade e de não a mostrarem aos outros. Fazem-se crer que nada lhes toque, por isso parecem frias e insensíveis. Deixem-me só tirar isto daqui. Este é, entre os 5 tipos de caráter, o mais levado a cruzar os braços. Ou seja, é a pessoa que uma das formas de bloquear aquilo que estão a sentir é exatamente nada a fazer, nada a sentir, não se permitirem ir à dor, não se permitirem ir à ferida. Então cruzam os braços, não é? Este é, entre os 5 tipos de caráter, o mais levado a cruzar os braços. É uma maneira de bloquear a região do plexo solar para não sentir. Portanto, o plexo solar fica entre o umbigo e o chakra cardíaco, fica mais ou menos aqui. E normalmente, quando nós vemos as pessoas nesta posição, eu creio que no Facebook não se consegue ver e no YouTube também não, mas acho que aí no Instagram consegue-se ver. São pessoas que estão de facto a bloquear o plexo solar. Outra maneira de não sentir é vestindo-se de preto. Já referi anteriormente que o fugitivo gosta de se vestir de preto. Lembram-se de qual era a máscara que estava, qual era a ferida que estava por trás da máscara do fugitivo? Ou fugidio? Ninguém responde. Eu sei que há delay. É a ferida da rejeição, que é a primeira ferida de que nós falamos. E esse usa a máscara do fugidio, que é também muito esguio, não é? Então, e entretanto perdi-me onde eu ia a ler. Outra maneira é vestindo-se de preto. Já referi anteriormente que o fugitivo também gosta de se vestir de preto, mas por uma razão diferente, a de querer desaparecer. As pessoas que sofrem as duas feridas, a da rejeição e a da injustiça, não usam em geral senão roupas pretas ou muito escuras. O rígido procura a justiça e a justeza a qualquer preço. Tornando-se perfeccionista que ele tentará ser sempre justo. Acha que se o que faz e diz é perfeito, será necessariamente justo. Para ele é muito difícil compreender que, agindo perfeitamente, segundo os seus próprios critérios, possa ser, ao mesmo tempo, injusto. O que sofre de injustiça tem mais tendência para sentir inveja dos que têm mais e que, segundo ele, não merecem. Pode também estar convencido que os outros têm inveja dele, quando é o contrário. O ciúme é diferente da inveja. É mais vivido pelo dependente ou pelo controlador. Enquanto que o dependente tem ciúme porque tem medo de ser abandonado e o controlador tem-no porque tem medo de ser traído. No caso da ferida da injustiça, é mais o sentimento de inveja. A máscara de rígido distingue-se por ter um corpo direito, rígido e o mais perfeito possível. O corpo é proporcionado, com ombros direitos e com a mesma largura que as ancas. O rígido pode até ganhar peso ao longo da vida, mas continuará sempre bem proporcionado. A razão para este aumento é explicado no capítulo anterior. Exatamente que é uma das formas, quando tentam controlar, no capítulo anterior fala-se da máscara do controlador, não é? Em que a necessidade de controlar tudo faz com que abranja muitas situações e isso faça aumentar de peso. Aqui também o fechar-se para tanta coisa
faz com que os sentimentos aumentem de tal forma, as inseguranças aumentem de tal forma, e o que é que vai acontecer? Podem aumentar de peso, não é? Porque as coisas não saem, não fluem, não saem cá para fora, e nessa medida, obviamente, que tudo o que está dentro que não pode sair, ele tem que transbordar. Transborda aonde? No corpo. Devo confessar que é o rígido que mais medo tem de ganhar peso. Fará tudo para não engordar. É ele também que não aceita ter ganho barriga e que, quando de pé, muitas vezes a encolhe. A mulher rígida tem interesse em acreditar que uma mulher sem barriga não é natural. O corpo da mulher deve ter curvas, senão não é feminino. Tanto os homens como as mulheres têm frequentemente belas nádegas redondas. As mulheres possuem uma cintura fina. Os rígidos gostam também de roupa apertada na cintura, porque acham que, apertando bem esta zona do plexo solar, a zona das emoções, irão sentir também menos. São pessoas vivas, com movimentos dinâmicos, porém os seus gestos são rígidos, sem grande flexibilidade, e demonstram o seu lado fechado, como por exemplo, quando uma pessoa rígida tem dificuldade de afastar normalmente tem dificuldade em afastar os braços do corpo. Possuem pele clara e olhar brilhante e vivo, o maxilar bastante tenso e um pescoço rígido, empertigado, por vezes vendo-se até os nervos do pescoço salientes. É interessante estar a ler isto e estou-me a recordar de quando eu era mãe dos meus 2 primeiros filhos, em que eu tinha exatamente este comportamento rígido, esta máscara rígida, que entretanto fui tratando e que acho agora que estou muito mais evoluída, espero eu. Aliás, nós aqui somos todos muito evoluídos. Se reconhece em ti todas estas características físicas descritas anteriormente, é sinal de que sofres de uma grande ferida de injustiça. Se tens apenas algumas particularidades, a tua ferida de injustiça é menor. Ainda muito jovem, o rígido apercebe-se de que o apreciam mais pelo que faz do que por aquilo que é. Está convencido disso, ainda que nem sempre seja essa a realidade. Por isso torna-se muito eficiente e começa a desenvencilhar-se sozinho rapidamente. Faz tudo para não ter problemas, mesmo quando está cheio deles. Prefere dizer que não os tem para evitar sentir o sofrimento que está associado a isso. É muito otimista, por vezes até demasiado. Acredita que dizendo repetidamente não há problema, as situações difíceis se resolverão mais depressa. Aliás, faz tudo para resolver tudo sozinho. Só pede ajuda em último caso. Alguém se identifica com alguma coisa do que já foi lido? Deixem ver se eu consigo pôr isto aqui maior. Eu sei que está com delay, mas a vossa participação é super importante. Deixem-me só ver quem é que está aqui a... O delay é assim tão grande. Alguém se identifica? Nem ou não? Nem ou não? Então, eu identifico-me. Boa. Eu não, eu sabia que tu não, Soninha, eu sabia que tu não. Mas vamos continuar. Maria Rocha, eu não. Ok, boa. Então, vamos continuar.
quando sofre de decepções, mas pensem em alguém que vocês conheçam que possa identificar-se. Já sabem que a ideia não é falar sobre isto. A ideia, segundo a autora, é sempre convidá-los ou a ler o livro, nessa parte, ou a ouvir a live, se quiserem, mas acima de tudo, a de sentirmos gratidão e conseguirmos compreender às vezes os comportamentos daqueles que nos rodeiam. Isso é super importante. Para quê? Para não entrarmos na mesma energia e não respondermos na mesma energia. Para que a nossa comunicação seja uma comunicação mais assertiva e uma comunicação não tão violenta. Que muitas vezes depois nós dizemos coisas e ouvimos coisas que não queremos nem dizer nem ouvir. Então é importante nós começarmos a ter essa compreensão. Sintonia, pois é, sintonia, parece que sim, parece que sim. Então, quando sofre de decepções ou surgem acontecimentos imprevistos, continuam a dizer: não há problema, consegue esconder bem de si e dos outros o que sente e transmite uma imagem imperturbável. O rígido, tal como o controlador. Maria Manuela, bem-vinda. O rígido, tal como o controlador, tem geralmente um problema de falta de tempo, mas por razões diferentes. O rígido não tem tempo suficiente porque deseja intensamente que tudo seja perfeito, enquanto o controlador tem falta de tempo porque está demasiado ocupado a meter-se nos assuntos dos outros, porque quer controlar tudo, não é? Como se recordam. O rígido também não gosta de se atrasar, mas irá atrasar-se muitas vezes porque demora imenso tempo a preparar-se. Quando o rígido está convencido que tem razão em relação à autoridade ou a alguém que julga uma autoridade na matéria, justificar-se-á até lhe darem razão. Continuas a identificar só ninguém. Teme a autoridade porque desde jovem lhe ensinaram que ele tinha sempre razão. Quando os outros parecem duvidar dele e fazem muitas perguntas relacionadas com a situação, sabendo ele que foi honesto e justo, vive isso como uma inquisição e fica ressentido com a injustiça. Eu vou repetir esta parte. Quando os outros parecem duvidar dele e fazem muitas perguntas relacionadas com a situação, sabendo ele que foi honesto e justo, vive isso como uma inquisição e fica ressentido com a injustiça. É engraçado que eu ainda há pouco tempo vivi uma situação assim e deparei-me e tomei consciência desta característica em mim. Por isso é que eu há bocado dizia, eu acho que já limei muito da minha ferida, mas ela ainda cá está. Nós podemos ter várias feridas em nós, não é? Há umas que estão mais ativas, há outras que estão menos ativas, há umas que nós vivenciamos mais e outras menos. Como busca sempre a justiça, estás-te a rir, estás, Sónia, estou a ver. Como busca sempre a justiça, quer garantir que é digno do que recebe. O mérito é importante para o rígido e significa obter uma recompensa depois de um bom desempenho. Aqueles que são extremamente rígidos arranjam maneira de nada receberem porque, na sua opinião, têm de ser extraordinários para merecer uma recompensa. Nas suas explicações, o rígido quer que todos os pormenores sejam justos, mas as expressões que utiliza estão longe de ser precisas porque exagera facilmente. Usa habitualmente palavras como sempre, nunca e muito. Por exemplo, uma mulher diz ao marido: nunca estás ou andas sempre fora. Não se apercebe de que, ao exprimir-se assim, está a ser injusta, visto que é muito raro uma situação repetir-se sempre ou nunca. Para o rígido,
Tudo é geralmente muito bom, muito bem, muito especial, etc. Quando o fazem, contudo, não gosta que os outros utilizem essas palavras. As tais palavras muito bom, muito bem, nunca, muito especial. Contudo, não gosta que os outros utilizem estas palavras. Quando o fazem, acusa-os de exagerarem e de não utilizarem a palavra certa. Reparem, aqui esta situação está muito interessante, porque ela diz, usa muitas palavras, muito bom, muito especial, muito bem, o sempre e o nunca, mas não gosta que os outros usem essas palavras, e quando os outros o fazem, acusam esses outros de estarem a ser exagerados. E o que é que ressalta aqui? Um espelho. A vida é sempre um espelho. Todos os nossos relacionamentos são um espelho de algo, não é? Então, aquilo que nós apontamos o dedo, eu costumava dizer muitas vezes, apontem o dedo. E se nós apontarmos o dedo, nós temos que 3 dedos voltados para nós. Eu aponto, com gatilho ou sem gatilho, não é? Eu tenho 3 dedos voltados. Ou seja, tudo aquilo que eu olho e vejo nos outros, deixem-me fazer aqui no Facebook, eu tenho em mim. Só que eu não vejo em mim, não tenho essa consciência, então aponto nos outros, porque os outros são apenas um espelho daquilo que eu já tenho. É interessante, muito interessante. É mais provável que a religião tenha impacto ou influência no rígido do que nos que sofrem de outras feridas. João Reis, bem-vindo. O bom e o mau, o correto e o incorreto, são muito importantes para ele. É isso, aliás, que norteia a sua vida. Nota-se também na sua linguagem. Os tais parâmetros, o tal perfeccionismo, não é? O bom e o mau, o correto e o incorreto, a ideia de justiça, tudo isso tem a ver também com estas frases. Começa muitas vezes as frases por bem ou bom, para garantir que o que vai dizer está acertado. Terminas com certo, para verificar a justeza do que acaba de dizer. Utiliza vários advérbios terminados em mente, como, por exemplo, justamente, exatamente, certamente, provavelmente, etc. Dirá também, não é claro? E gosta das explicações claras e precisas. Uau, boa perspectiva. Quando se pergunta a um rígido, desculpem, já avançava, quando se comove, o rígido não quer demonstrá-lo, mas reconhece-as pelo seu tom de voz, que se torna seco e duro. Lá está, seco e duro, para camuflar, esconder uma emoção. Porque sentir é algo que o rígido não quer fazer. A última coisa que ele quer é ir sentir qualquer dor. Pode utilizar também o riso para esconder a sua sensibilidade e as suas emoções. Pode rir por coisas a que os outros nem sequer acham graça. Quando se pergunta a um rígido como vai, ele responde sistematicamente: muito bem. A sua resposta é imediata, porque nem se detém a sentir. Depois e durante a conversa, irá falar de vários acontecimentos da sua vida que não correm assim tão bem. Quando lhes dizem, julgava que tinhas dito que estava tudo muito bem, ele responderá que não são verdadeiramente problemas. O medo de se enganar é muito forte no rígido. Durante os meus workshops, a autora Liz Walbo, só as pessoas rígidas me perguntaram: fiz o exercício como devia ser? Em vez de verificarem o que sentem e o que podem aprender sobre si próprias ao fazer esse exercício, interessam-se mais por saber se o fizeram bem. Reparei também que quando falo de um comportamento ou de uma atitude,
O rígido vê em si como um novo defeito, ou seja, algo que não considera correto. Interrompe-me antes mesmo que eu tenha terminado para me perguntar: e agora? O que é que fazemos quanto a isso? Quer arranjar truques para se tornar perfeito o mais depressa possível. Se não o for, terá de se controlar para não deixar transparecer o defeito que acaba de descobrir. Mais uma vez, não se apercebe de que é injusto consigo próprio ao exigir-se demasiado. É injusto consigo próprio ao exigir-se demasiado. Isto é válido para todos nós. E é algo que devemos refletir. Acho eu, sugiro eu. Quer resolver tudo de imediato. Não se dá tempo de sentir, nem sequer de sentir a situação, de proporcionar a si próprio o direito de ser humano e de ter ainda coisas a resolver. Notei na pessoa com a máscara de rígido uma tendência para corar facilmente, quando me conta uma coisa que considera não ser correta. Isso pode acontecer, por exemplo, quando me confidencia a sua dificuldade em perdoar alguém que lhe fez mal ou quando diz mal de alguém porque está farta e acha a sua atitude injusta. Parece que tenho uma pequenina ferida. Ups, ups, ups. É o que eu digo. Nós temos, provavelmente, pronto, há uma que eu não me identifico, mas em todas elas eu identifiquei-me com algumas particularidades daquelas feridas. O que quer dizer que há uma que de facto é mais evidente e que está mais presente em mim, mas que em determinados estados da nossa vida, obviamente que nós vamos evoluindo, vamos... Susana Dias, bem-vinda, minha querida Susana. Em diversos estados da nossa vida nós vamos evoluindo, mas é provável que haja fases, ou na nossa juventude, ou quando somos mães muito novas. No meu caso foi na minha juventude, por exemplo, esta ferida eu reconheço em muitas coisas da minha juventude. Eu reconheço isto também em relação aos meus primeiros dois, aos meus filhos mais velhos. E, eventualmente ainda há aqui alguns comportamentos que ainda não estão completamente lapidados. Portanto, é natural, é naturalíssimo, Sónia, que haja em todas nós um bocadinho desta ferida. É muito natural. Até a dificuldade de admitir que a temos pode ser exatamente uma das características. Repara que há aqui uma certa vergonha que ela transmite. Hoje erro melhor que ontem. Ajudou-me muito, exatamente. Ou cada vez erro, como diz a Alexandra, né? Estou a errar cada vez com mais estilo. Tal reação, portanto, isso pode acontecer, por exemplo, quando me confidencia a sua dificuldade em perdoar alguém que lhe fez mal, ou quando diz mal a alguém porque está farto e acha a sua atitude extremamente injusta. Tal reação indica imediatamente que essas pessoas têm vergonha de si próprias, têm vergonha do que faz ou não faz. Porém, não sabe que é por essa razão que cora e às vezes nem sequer se apercebe que cora. Aliás, são as pessoas rígidas e também as fugidias que têm mais problemas de pele. Que interessante. Vá-se lá saber porque é que eu tenho acne com esta idade, na puberdade. É esse medo de se enganar que faz com que uma pessoa rígida se coloque muitas vezes em situações que tem de fazer escolhas. Quanto mais medo tem o ser humano, mais situações correspondentes a esse medo atrai. Esta está muito forte. Quanto mais medo tem o ser humano, mais situações correspondentes a esse medo atrai. E porquê? Eu vou até sublinhar esta parte. E porquê? Porque é que atrai mais situações?
Exatamente, porque a vida é terapêutica e ao atrair mais situações daquelas que têm medo, tantas vezes há de atrair que um dia há de tomar consciência para poder ir à ferida, para poder ir à dor, para poder evoluir. Há um provérbio, estava a ver se me lembrava, que é do cântaro, tantas vezes vai à fonte que um dia parte, é assim uma coisa. Há esse provérbio que eu acho que se aplica aqui lindamente. Por exemplo, a pessoa tem de fazer uma opção, porque deseja comprar alguma coisa e não tem dinheiro. Pensa se deverá permitir-se fazer essa compra. Deve depois decidir entre realizar a compra ou não. Acontece frequentemente que uma pessoa rígida, portanto que tenha ferida de injustiça, e libertar-se, exatamente, Sónia, libertar-se. Quando toma consciência, ele pode-se libertar. Acontece frequentemente que uma pessoa rígida se conceda determinado prazer fazendo uma certa opção e tenha a seguir a impressão de ter falhado noutra coisa. É tal imagem, permite-se ter aquele prazer e a seguir vem a culpa. Vejamos o exemplo de alguém que decidiu proporcionar a si próprio umas belas férias. Esta eu vou gostar de certeza. Mais tarde, acha que deveria ter optado por usar esse dinheiro para umas obras na renovação da sua casa. Devido ao medo de tomar uma decisão errada, o rígido duvida muitas vezes de si, depois de ter renunciado à sua escolha. Pergunta-se constantemente se as suas escolhas são as melhores para ele e as mais justas. Jesus Christ. Se quiseres que alguma coisa seja dividida equitativamente entre várias pessoas, tipo como um bolo, uma garrafa de vinho, a conta de um restaurante, etc., podes ter a certeza que é o rígido que melhor desempenha essa tarefa. Nas refeições de grupo em restaurante, gosto de observar o que se passa quando chega à conta. O controlador é aquele que toma logo conta da situação, dizendo: o que acham de dividirmos a conta em partes iguais? Será muito mais rápido e menos complicado. Exprime-se com tal força e controle que os outros concordam delicadamente. Faz rapidamente o cálculo, dividindo o montante pelo número de pessoas e informa-as da quantia a pagar. É nesse momento que os rígidos reagem. Não estão satisfeitos. O que tem de pagar mais do que comeu acha que aquilo é injusto e o que encomendou pratos mais caros considera injusto que os outros tenham de pagar mais, quando foi ele que teve esse proveito. Nesse género de situação, a maior parte das vezes torna-se necessário refazer as cálculos. Deve ser interessante. Nunca observei isto, mas vou estar atenta. O controlador realmente é aquele que pega logo na conta e faz as contas e divide por cabeça. E o rígido, como tem a ferida da injustiça, que tanto pode ser no mais como pode ser no menos, se acha que comeu muito bem, comeu melhor que os outros e acha que não é justo pagar o mesmo que os outros, se acha que comeu menos, acha que também não é justo pagar o mesmo que os outros. Portanto, é interessantíssimo. As pessoas rígidas também são muito exigentes com elas próprias na maior parte das áreas da sua vida. Têm uma grande capacidade de se controlar e de se impor tarefas. Olá, Susana Pimenta, acho eu, e de se impor tarefas. Vimos no capítulo anterior que o controlador gosta muito de controlar o que acontece à sua volta. Quanto ao rígido, procura de tal modo a perfeição que é levado a controlar-se. Torna-se tão eficiente e exigente consigo próprio que leva os outros a exigirem no mesmo grau. Quantas vezes ouvi mulheres rígidas dizerem a quem as rodeia: parem de achar que sou a mulher biónica, que pode tudo. Na verdade,
Essas mulheres falam com elas próprias. Os outros existem apenas para lhe mostrar a que ponto elas exigem de si. Então, já mais gente se reconhece aqui. Esta parte também está muito interessante. Parem de achar que eu sou o supra-sumo, que eu posso tudo. Parem de me dar tarefas. Só que é exatamente isso. São elas próprias, ou somos nós próprios, quando lhes dizemos estas frases, que exigimos demais de nós. E nessa medida, como os outros, apontamos aos outros aquilo que está cá dentro, só que ainda não temos consciência, reclamamos com os outros quando no fundo estamos a reclamar com nós mesmos, connosco, não é? Eu não sei, das horas posso ler mais um bocadinho ou ficamos aqui? Vou só ler mais um parágrafozinho. Aqui também me identifico. Boa. Um participante num workshop contou um dia que o pai lhe repetia constantemente: não tens qualquer direito, só tens deveres. Esta frase ficou enraizada nele, desde a tenra idade, e ele admite ter grande dificuldade em se soltar. Que engraçado, também parece que tenho essa. Pois é. Mais um pouquinho, vou ler mais um pouquinho. Então, não tens qualquer direito, só tens deveres. Essa frase ficou enraizada nele, desde a tenra idade, e ele admite ter grande dificuldade em se soltar. Não se permite parar, não se permite divertir-se, não se permite descansar. Julga-se obrigado a estar sempre em ação. Assim, cumpre o seu dever. Se estiver sempre a trabalhar, cumpre o seu dever. Chega à casa, então se for uma mulher, é daquelas que trabalha, faz tudo e não sei o quê, chega à casa, tem que limpar, tem que fazer, tem que não sei o quê, tem que não sei quanto, que não se senta no sofá, porque não se acha... para não errar, para não falhar, não é? Porque então está sempre porque é extremamente exigente e perfeccionista, não é? Há aquela culpa quando se senta no sofá e simplesmente se dá um espaço de 5, 10, 15 minutos para si próprio, para recuperar os fogos de um dia de trabalho, por exemplo. É uma situação que também pode ocorrer. Estou-me aqui a lembrar. Como há sempre qualquer coisa a fazer diariamente, isso significa que o rígido raramente se permite descontrair, sem que se sinta culpado, exatamente o que eu estava a dizer. Justifica-se quando descansa ou se diverte, dizendo, por exemplo, que afinal o merece depois de tudo o que fez. Justifica-se dizendo, afinal eu mereço, fiz tanta coisa hoje. Mas justifica-se para quem? Para os outros ou para si mesmo? É mesmo, tenho que... E quantas vezes nós preenchemos os nossos dias com tenho que? São as pessoas... Eu acho que, não sei, eu ainda não li este capítulo, estou a lê-lo ao mesmo tempo que vocês, mas eu acho que daqui devem ser muito aquelas pessoas, o tenho que isto, que eu chamo muito das pessoas do tenho que. Tarefeiras. Ou as mulheres tarefeiras, por exemplo, que não têm tantas tarefas que não guardam espaço para si mesmas, para o seu lazer, para meditar. Não posso meditar porque tenho que. Não posso fazer isto porque tenho que. Não posso parar simplesmente no sofá e ficar a olhar para nada porque tenho que. Não posso sentar-me na beira da praia ou apanhar ar fresco porque tenho que. Então, o rígido sente-se especialmente culpado se não fizer nada enquanto o outro trabalha. Acha isso injusto. O rígido sente-se especialmente culpado se não fizer nada enquanto o outro trabalha. Estou-me a lembrar aqui de uma situação, quando estou na cozinha e alguém cozinha para mim, me faz o jantar e me oferece o jantar delicadamente, e o está a fazer até com muito amor e carinho, eu quase que me sinto culpada por não estar a fazer nada.
É interessante. É super interessante essa situação, porque não tinha essa consciência até agora. Foi. É a dificuldade, eu sempre achei que era a dificuldade em receber. Provavelmente existe aqui uma grande ferida de injustiça e uma máscara do rígido, ainda que pequenina, mas provavelmente é porque eu acho isso injusto e é não saber receber e fico sem graça e porque é que eu não estou a fazer? Normalmente sou eu que cozinho, porque é que eu tenho que, não é? Saber receber também é interessante, muito interessante. A tomada de consciência que fiz agora. Espero não me esquecer. É por essa razão que o seu corpo, sobretudo as suas pernas e os seus braços, estão tensos, mesmo em repouso. Tem de fazer um esforço para descontrair as pernas, deixar que se distendam. Só há alguns anos eu própria me apercebi disso. Estou sentada no cabeleireiro a ler e de repente sinto as pernas rígidas. Tenho de, conscientemente, permitir que as minhas pernas, os meus ombros ou os meus braços se distendam. Anteriormente, nem me tinha apercebido dessa rigidez. E agora que estamos a ler esta parte, eu tenho imensa rigidez em tudo quanto é ombros, braços, etc. E às vezes até tenho muitos problemas de coluna por causa disso. Também nunca me tinha apercebido disso. O rígido tem também dificuldade. Há alguém aqui que eu espero que esteja a assistir que me pode dar o feedback, se isto é verdade, se me pode mesmo aplicar a mim. O rígido tem também dificuldade, não só de respeitar os limites, mas sobretudo de os conhecer. Como não se detém para se sentir, se o que faz corresponde ou não a uma necessidade, geralmente faz demasiado e só quando estoura é que para. Exatamente. O rígido tem também, eu vou voltar a ler, o rígido tem também dificuldade não só de respeitar os limites, mas sobretudo de conhecer os seus próprios limites. E como não para, como não se detém para sentir se o que faz corresponde ou não a uma necessidade, geralmente o que faz tudo em demasia. E só para quando estoura, quando quebra, quando já não dá mais. Aliás, sente dificuldade em pedir ajuda. Prefere fazer tudo sozinho para que saia perfeito. É por isso que o rígido representa aquele que tem mais tendência para sofrer um esgotamento nervoso. Eu vou sublinhar esta parte também. Vocês estão a seguir-me no livro? Estamos na página 130. Podemos verificar que a maior injustiça que o rígido experimenta é contra si próprio. Acusa-se facilmente. Por exemplo, se compra qualquer coisa que acha que não lhe era absolutamente necessária e se, nesse momento, aqueles que ama se privam do necessário para que ele possa permitir-se tê-la, terá de justificar essa compra perante si, dizendo que merece. Se assim não for, acusa-se de ser injusto. Esta foi forte. A ferida de injustiça é outra das feridas que tenho de resolver nesta vida. Eu também. Tomei agora consciência que eu também. Aconteceu-me várias vezes perder ou partir alguma coisa nova logo a primeira vez que a usei, quando achava que não precisava realmente dela. Foi assim que fiquei a saber que me sentia culpada, porque conscientemente achava que tinha feito o meu processo de aceitação completo para não ter esse sentimento. Não sei porquê, mas acho que me estou a ver ao espelho. Aprendi que não é porque falamos mentalmente connosco e por tentarmos convencer-nos de que merecemos alguma coisa que a aceitação é verdadeiramente feita. Eu vou repetir, para eu ouvir bem. Aprendi que não é porque falamos mentalmente connosco
e por tentarmos convencer de que merecemos alguma coisa, que a aceitação é verdadeiramente feita. Oh minha nossa, diz a Sónia. Pois é, oh minha nossa, digo eu. Num caso desses, falta a capacidade de sentir que o merecemos. Podemos saber mentalmente que o merecemos, mas temos também de o sentir para chegarmos a concedermos o direito e acharmos a nossa compra justa. Já me ouviram dizer que a melhor recompensa que posso dar-me é fazer um giro pelas lojas e comprar alguma coisa para mim, sobretudo uma coisa de que não tinha necessidade. Hoje sei que se tenho essa necessidade é para me ir permitindo o que me faz sentir bem, sem culpabilização. E eu, Luíse Caparral, vai começar a chover torrencialmente e eu não sei como é que ficam as nossas lives com esta chuva torrencial, porque aqui ouve-se tudo. E então eu propunha-vos ficarmos por aqui hoje, também já são 10h30, já estamos com 1 hora de live. Isto bateu muito forte, eu vou refletir e provavelmente eu vou fazer autocura a mim mesmo, mas eventualmente virei também aqui com uma meditação nesse sentido, se alguém mais quiser alinhar. Maria, e eu que achava que não tinha essa ferida. Maria, bem-vindo ao clube, eu também achava que não. Identifiquei muito com a ferida que nós falamos do controlador, da ferida da traição. Nunca pensei em algum momento, aliás, eu comecei a live a dizer, bem, eu fui assim para os meus filhos mais velhos, mas hoje eu já não sou. Afinal havia outra, não é? Pronto. Havia outra, neste caso outra ferida, não é? Foi isso que eu tomei consciente. Aliás, esta página, vou-vos dizer, bateu fundo e pelos vistos não fui a única. A Sónia, eu também achava que não tinha, exatamente. Bem-vindo, Hugo. O Hugo Filipe Fernandes, aconselho-vos a seguir, é da minha equipa, é o pessoal que me trata, é ele e o Joel que me tratam de toda a parte digital, são uns amores, estão sempre com ideias novas e já aprenderam a conhecer-me e a partilhar tudo aquilo que eu quero pôr cá fora. Eles já fazem propostas daquilo que já sabem que eu gosto, são fantásticos. Se vocês precisarem, não hesitem. Smart Level é do Hugo Filipe Fernandes e do Joel Freitas, são uns miúdos porreiros. Uns miúdos, sim, a minha vera são uns miúdos, mas são fantásticos. É verdade, Hugo, é verdade. Então é assim, meus queridos, as minhas queridas, eu volto na próxima quarta-feira. Eu acho que, deixem-me só olhar a ver se não há nenhum curso, nenhuma formação, mas sim, à partida, mantemos as quartas-feiras, corretíssimo. Quarta-feira, dia 21 de setembro, às 9h30. Boa sorte para vocês também. Obrigada, Hugo, boa sorte. E adoro esse trevo. E quarta-feira às 21h30 continuamos com esta ferida, a ferida da injustiça e a máscara do rígido, que pelos vistos me assenta como uma luva e que não sou a única. Um beijinho enorme, obrigada pela vossa presença, fiquem bem e até quarta-feira. Vemo-nos por aí. E não se esqueçam, os aviãozinhos, quando está a dar, está bem? Mais gente pode, de facto, vir ouvir estas leituras. Um beijo enorme, fiquem bem e até para a semana. Até para a semana, Soninha. Até para a semana, Maria. Deixem-me só parar aqui no YouTube e no Facebook. Obrigada, Sónia. Também adoro que tu estejas aqui. Obrigada pelos coraçõezinhos. E eu, desde a minha dificuldade de receber, és uma musa, mas obrigada mesmo. Tens-me dado uma força também muito grande, sempre presente, sempre comigo. Beijo enorme, fiquem bem. Beijinho Maria, beijinho Sónia, deixem-me só ver.
Beijinho Maria de Fátima, beijo grande Rui Pinto, beijo enorme Susana, fiquem bem e um beijo enorme também a todos aqueles que vão ouvir, que estiveram, é sempre inspirador ouvir. Muito obrigada, Rui, um beijo enorme, fiquem bem. Vou terminar então, até quarta.